Olá pessoal, nesse terceiro vídeo vamos ver um pouco sobre os métodos como ler dados no Pandas. Como vocês sabem, em linguagem de programação temos os arrays, e os arrays são como uma estrutura de dados onde a gente armazena diversos valores. E quando queremos ler, pegar um valor em específico, a gente coloca o índice, mais ou menos desse jeito, correto? Lista e a gente passa o índice e a gente recebe o primeiro valor dessa lista aqui. Da mesma forma, acontece quando a gente está trabalhando com pandas. Uma das primeiras formas de leitura de dados seria dados, e a gente vai chamar o nome da coluna que a gente quer. Por exemplo, uma das colunas do nosso DataFrame Pokémon chama Type 1. Vou aqui rodar para mostrar para vocês. Aí ele vai retornar para a gente a coluna Type 1, todos os valores pertencentes à coluna. Mas se quisermos só apenas uma das linhas, então a gente passa como se fosse um array aqui, o índice, e a gente bota índice 0, por exemplo. Se eu botar para rodar, ele vai retornar o primeiro valor dessa coluna aqui, coluna Type 1. Type 1. O segundo método que a gente utiliza é bastante parecido, sendo que ao invés de chamar como se fosse um método desse objeto dados, a gente faz como se fosse um dicionário. A gente chama dados e coloca entre colchetes e bota o nome da coluna. Deixa eu colocar Type 1 aqui para mostrar para vocês. E aqui, da mesma forma que o método anterior, se eu colocar apenas o nome da coluna, ele vai retornar todos os valores da coluna Type 1. E também, se eu passar um segundo colchetes aqui, o índice 0, ele vai retornar o primeiro valor da coluna Type 1. Digamos que eu queira ler mais de uma coluna. Então, para isso, eu vou passar uma lista aqui dentro desse colchete aqui, contendo os nomes das colunas que eu quero. Deixa eu colocar Type 1 e Type 2. Se eu colocar para rodar, ele vai retornar essas duas colunas, todos os valores dessas duas colunas. E o que acontece, deixa eu ver o que acontece se eu pedir para retornar só apenas a primeira linha. Se eu fizer isso com mais duas colunas, ele não retorna. Não sabia disso. Interessante. Run. O terceiro método que vamos aprender aqui se chama lock. .lock. Esse método aqui é igual, sendo que a gente vai dizer exatamente qual vai ser a coluna e as linhas. Deixa eu mostrar para vocês. Lock, aí eu coloco entre colchetes. Aí entre colchetes aqui, eu vou dizer que eu quero todas as linhas. Esse aqui é a primeira linha. Depois eu vou dizer que eu quero a coluna Type 1. Deixa eu rodar aqui. Aí aqui ele retornou a nossa coluna Type 1 e todos os seus valores. E aqui da mesma forma, se eu quiser selecionar mais de uma coluna, eu crio uma lista e passo os valores das colunas. Aqui. Mas, diferente do método anterior, se eu quiser apenas uma linha, é possível fazer isso. Pronto. Aí aqui ele mostra a primeira linha. A primeira linha não. A linha 1, que é a segunda linha, da coluna 1 e da coluna 2. Retorna aqui. E o último método que a gente vai estudar, que a gente vai aprender agora, é chamar o método iLock. O método iLock é basicamente igual ao método lock. A única diferença é que a gente não passa
como parâmetro das colunas o nome das colunas, a gente passa números. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Dados.iloc. Eu vou pedir para ele retornar todas as linhas e a coluna 1. Não, a coluna 0. Pronto. Ele me retornou todos os valores da coluna 0. E se eu quiser mais de uma coluna, então eu tenho que passar como se fosse ele variando de 0 ou a coluna que eu quero. Deixa eu botar aqui. Pronto, ele retornou. Ah, não, tem que ser 2 aqui. Porque quando eu faço de 0 até 1, ele só considera 0, ele não considera 1. Então, se eu quiser 1, eu tenho que colocar 2 aqui. Aí ele vai retornar aqui a primeira e a segunda coluna. Então é isso. Se tiver alguma dúvida, é só comentar ou falar comigo.